Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus livros cristãos favoritos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo para me ajudar. Então, vamos lá, o meu primeiro livro cristão, top 1, é a Bíblia. Eu não vou falar sobre ela especificamente, porque eu quero fazer um vídeo falando somente sobre a Bíblia, mas eu vou mostrar para vocês qual é a minha versão. Eu comprei essa porque eu gostei bastante da capa. A tradução dela é a NVT, Nova Versão Transformadora, e essa Bíblia é do Mundo Cristão. Eu gostei bastante. Aqui no fundo da Bíblia tem também uma passagem bem interessante, que é de João 17:21, que fala assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu gostei bastante. Ela não veio com essas divisórias, eu imprimi e colei, mas eu vou fazer um vídeo mostrando melhor ela. E agora vamos para o próximo livro, que é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Para quem não sabe, o Lewis ele foi chamado pela BBC para fazer palestras numa rádio durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, nessas palestras, ele falava muito sobre a fé cristã e ele trazia essa concepção de uma forma clara para que essas pessoas conseguissem compreender mais facilmente. Então, essas palestras foram meio que compiladas e colocadas nesse livro. Eu vou ler para vocês alguns temas que ele fala aqui no índice, que eu acho que facilita bastante, né? Mas ele fala sobre o certo e o errado, a lei da natureza humana, o que está por trás da lei de Deus, no que acreditam os cristãos, ou seja, as principais concepções dos cristãos, conduta cristã. Então ele fala bastante sobre moralidade. É um livro muito interessante e para quem conhece o Lewis sabe que ele tem uma linguagem um pouco mais complexa, então não é uma leitura muito fluida, porém é uma leitura que faz muita diferença. Através dos exemplos que o Lewis dá, que o Lewis usa, eu consegui compreender muitas coisas que antes, para mim, eu considerava difíceis. E é isso. É um livro que eu gosto muito, apesar de ser um livro um pouco mais complexo. O próximo livro é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, também é do Lewis. Então, já vou adiantando para vocês que vocês ainda vão ver alguns livros dele por aqui, porque eu realmente gosto bastante. Esse livro é um pouco diferente, porque ele traz a história de dois anjos maus. No caso, um deles é o aprendiz, que está tomando conta de um ser humano, tentando influenciar ele a se distanciar de Deus. E o outro é o principal, que é o inimigo. Ele fica enviando cartas para aconselhar o aprendiz e falar qual é a melhor forma dele fazer isso, para que a pessoa se distancie de Deus. Então, assim, nesse livro eu consegui ter uma noção muito mais clara de como o inimigo utiliza tudo ao nosso redor para que a gente consiga se afastar de Deus. Os próximos livros também são do Lewis e são os últimos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá? Mas eu gosto bastante dele. Então, os próximos livros correspondem a uma trilogia que é chamada de Trilogia Cósmica. Eu vou falar com vocês sobre o livro 1 e 2, não vou falar sobre o 3 porque eu ainda não li. Então, o 3 é Aquela Fortaleza Medonha. Esse primeiro é Além do Planeta Silencioso. E o segundo é Perelandra. Essa trilogia segue a mesma linha da ficção de Lewis, que é muito conhecida, As Crônicas de Nárnia. Então, para quem já assistiu ou leu o livro das Crônicas de Nárnia, sabe que dá para você vincular uma história à outra, que no caso é a história do filme ou do livro, com a história da Bíblia. E nesse caso, a gente consegue ver
uma situação um pouco parecida. Na verdade, o Lewis traz muitos aspectos cristãos, muitos aspectos que a gente consegue vincular a histórias bíblicas. E ela é contada da seguinte forma: cada livro representa um planeta, uma história contada em um planeta. Então, o livro 3, que é a Fortaleza Medonha, aquela Fortaleza Medonha, ele se passa aqui na Terra. O livro número 1 se passa no planeta vermelho, o livro número 2 no planeta laranja. Tem um tempo que eu li, então eu não lembro exatamente de todos os detalhes, mas eu me lembro de algumas partes da história. Eu não vou contar aqui para não dar spoiler, mas assim, gente, foi uma das histórias mais lindas que eu já li. O Lewis cria um ambiente que, como é um planeta diferente, automaticamente é um ambiente que a gente nunca viu, são criaturas que a gente nunca viu. Então ele consegue criar esse ambiente, você consegue visualizar, porque ele dá muitos detalhes como se realmente fossem reais. Então você acompanha a história, você consegue ver os personagens, gostar dos personagens, e você consegue fazer essa relação. Isso que é o mais interessante, você faz a relação entre a história que ele conta e algumas histórias da Bíblia. Eu achei essa história muito interessante, porque ele traz alguns aspectos que são dificuldades de todos os cristãos, como por exemplo a tentação. Ele mostra quais são as fraquezas humanas, na verdade as fraquezas em outros planetas com outros personagens. É um livro que eu indico de olhos fechados para vocês. O próximo livro é Respostas Incríveis à Oração, do Roger Morneau. Ele é um livro bem curtinho, rápido, fácil de ler. E o Roger Morneau, ele tem alguns vídeos no YouTube, se eu não me engano, são duas entrevistas bem longas. E eu primeiro assisti as entrevistas e fiquei muito curiosa para ler o livro. Ele conta a história dele e retrata como começou o ministério dele, que é o Ministério da Oração. E o Roger, ele era satanista, então ele conta como foi toda essa trajetória de conhecimento da palavra de Deus, como aconteceu, como ele começou a perceber que estava indo por um caminho errado. E além do livro ser um testemunho e um incentivo para o Ministério da Oração, é também interessante porque ele conta diversas experiências que ele teve, tanto quando ele era satanista, experiências horríveis, quanto experiências incríveis quando ele começou a se interessar pela palavra de Deus e tomar a decisão de seguir a Jesus. Então, esse é um livro que eu indico muito. Ele é vendido na CPB, Casa Publicadora Brasileira. O próximo livro é esse, Milagres Atuais, de Lauren Wade, não sei se é assim que se fala. Eu achei um livro muito interessante porque é uma compilação de histórias de pessoas do mundo inteiro que passaram por situações em que Deus se fez presente e realizou milagres na vida dessas pessoas. Então, muitas pessoas acreditam que atualmente não existem milagres como acontecia nos tempos da Bíblia. E esse livro traz diversas situações que faz com que a gente tenha esperança, que faz com que a nossa fé se torne muito mais forte, porque a gente vê o testemunho de outras pessoas que passaram por situações muito mais complexas e superaram através do poder de Deus e através de milagres. Então, esse é um livro que eu recomendo bastante. O último livro, mas não menos importante, é O Libertador, de Ellen White. Na verdade, esse livro foi escrito numa linguagem de hoje, mas ele, na verdade, é O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. E eu tenho um carinho muito especial por esse livro, porque ele, na verdade, é como se fosse uma biografia de Jesus. A autora, ela faz meio que uma compilação de todas as passagens da Bíblia que contam a vida de Jesus e traz essa história compilada. E é muito interessante porque você, às vezes, passa despercebido por muitos detalhes da vida de Jesus. Então, você consegue ler esse livro e ir para a Bíblia a todo momento, porque existem passagens no decorrer do livro que remetem à parte da história que ela está contando. Então, você consegue
verificar qual é a história, qual é a parte da Bíblia, qual é o livro que foi dito. Então, é um livro que eu gosto bastante e super recomendo. Na verdade, ele faz parte de um box, mas pode ser comprado separadamente. Eu comprei esse que é o número 3. É a série Conflito. Então, se eu não me engano, são 5 livros nesse box. Então, esses foram os meus livros favoritos cristãos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, como eu falei no início do vídeo, porque em breve tem mais novidades por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau!